Boa noite, queridos amigos e amigas do grupo de leitura. É com muita alegria que estamos retornando às nossas atividades. Graças a Deus passamos muito bem. Agradecemos a oração de todos, o carinho, a atenção, o desejo de melhora para nós. Vamos continuar, prosseguir com os nossos estudos, não é? Graças a Deus neste sábado, pedindo a nossa querida Valda para fazer a prece de abertura para nós. Que Jesus nos abençoe. Mais uma vez estamos reunidas para essa prece todo sábado à noite. Pedimos a Jesus, nosso mestre, nosso amado mestre, que nos abençoe, que agradecemos a semana que passou, que foi uma semana de muita felicidade para todos nós. Pedimos também bênção e proteção para a próxima semana que vai se iniciar, que estamos sempre dentro da doutrina com muito amor e carinho. Que cada dia mais estejamos perto de vós, Jesus, da vossa doutrina e do vosso evangelho. Muito obrigado mais uma vez. Boa noite, que Jesus esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Nós agradecemos a nossa querida Valda pela prece de abertura. Vimos aí o Paulinho colocar o céu de Uberaba, neste momento. E a falta vocês é que me fizeram, tá bom? E agora vamos pedir ao André para fazer a leitura de O Evangelho segundo o Espiritismo para nós. Boa noite a todos, amigos e amigas de Uberaba, do Centro Espírita Adelino de Carvalho. Hoje eu vou estar lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 16, item 7, Utilidade providencial da fortuna, provas da riqueza e da miséria. Se a riqueza devesse ser um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem, assim como se poderia inferir de certas palavras de Jesus interpretadas segundo a letra e não segundo o Espiritismo, Deus, que a dispensa, teria colocado nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem recursos, pensamento que repugna a razão. A riqueza, sem dúvida, é uma prova muito difícil, mais perigosa que a miséria pelos seus arrastamentos, as tentações que dá e a fascinação que exerce. É o excitante supremo do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais poderoso que liga o homem à terra e afasta seus pensamentos do céu. Produz uma tal vertigem que se vê frequentemente aquele que passa da miséria à fortuna esquecer depressa sua primeira posição, aqueles que o dotaram, aqueles que o ajudaram e tornar-se insensível, egoísta e vão. Mas do fato de tornar o caminho difícil, não se segue que o torne impossível e não possa tornar-se um meio de salvação nas mãos daquele que dela sabe se servir, como certos venenos podem devolver a saúde se são empregados a propósito e com discernimento. Quando Jesus disse ao jovem que o interrogou sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfazei-vos de todos os vossos bens e segui-me. Ele não entendia estabelecer como princípio absoluto que cada um deva se despojar daquilo que possui e que a salvação só tem esse preço, mas mostrar que o apego aos bens terrestres é um obstáculo à salvação. Esse jovem, com efeito, acreditava-se quite, porque tinha observado certos mandamentos e, todavia, recua ante a ideia de abandonar seus bens. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até esse sacrifício. A proposição que Jesus lhe fez era uma prova decisiva para pôr a descoberto o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um perfeito homem honesto, segundo o mundo, não fazer mal a ninguém, não maldizer seu próximo, não ser vão nem orgulhoso, honrar a seu pai e a sua mãe. Mas não tinha verdadeira caridade, porque sua virtude não ia até a abnegação. Eis o que Jesus quis demonstrar. Era uma aplicação do princípio. Fora da caridade, não há salvação. A consequência dessas palavras tomadas em sua acepção rigorosa seria a abolição da fortuna como nociva à felicidade futura e como fonte de uma multidão de males na terra. E seria, além disso, a condenação do trabalho que a pode obter. Consequência absurda que conduziria o homem à vida selvagem e que, por isso mesmo, estaria em contradição com a lei do progresso, que é uma lei de Deus. Se a riqueza é a fonte de muitos males, se ela excita tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, é preciso tomar, se não a coisa,
mas ao homem que dela abusa, como abusa de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser mais útil. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza não devesse produzir senão o mal, Deus não a teria colocado sobre a terra. Cabe ao homem dela extrair o bem. Se ela não é um elemento direto do progresso moral, é, sem contradita, um poderoso elemento de progresso intelectual. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pelo aprimoramento material do globo. Deve desbravá-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber, um dia, toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar essa população que cresce sem cessar, é preciso aumentar a produção. Se a produção de uma região é insuficiente, será preciso ir procurá-la fora. Por isso mesmo, as relações de povo a povo se tornam uma necessidade. Para torná-las mais fáceis, é preciso destruir os obstáculos materiais que as separam, tornar as comunicações mais rápidas. Para esses trabalhos, que são a obra dos séculos, o homem deve de tirar materiais até das entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de executá-los mais segura e rapidamente, mas para realizá-los foram-lhe precisos recursos. A necessidade fê-lo criar a riqueza, como o fez descobrir a ciência. A atividade necessitada por esses mesmos trabalhos aumenta e desenvolve a sua inteligência. Essa inteligência, que ele concentra primeiro na satisfação das necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. A riqueza sendo o primeiro meio de execução, sem ela não mais grandes trabalhos, não mais atividade, nem estímulo, nem pesquisas. É, pois, com razão, considerado um elemento de progresso. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Uma boa noite a todos. Nós agradecemos ao nosso querido irmão André pela leitura que ele realizou para nós. Vimos aqui que a Marden entrou também, né? Nos cumprimentando pelo retorno. Muito obrigada, Marden, muito obrigada a todos. E queremos aproveitar também para agradecer a todos aqueles que vibraram, que ajudaram no Bazar Fraterno de Artesanato Adelino de Carvalho. Graças a Deus transcorreu tudo muito bem. Então nós agradecemos também a todos e a todas que colaboraram para que esse evento tivesse sucesso. E agora vamos pedir a nossa Marilda para fazer a leitura de O Livro dos Espíritos para nós. Boa noite, queridos irmãos, queridas amigas. É com muita alegria que mais uma vez estamos aqui participando desse trabalho maravilhoso, de tanto aprendizado. É o Livro dos Espíritos, Provas da Riqueza e da Miséria. 814. Por que Deus deu a uns a riquezas e o poder, e o outro a miséria? Para provar a cada um de maneira diferente. Aliás, sabeis que os próprios espíritos escolhem essa prova e frequentemente nela sucumbem. 815. Qual das duas provas é a mais terrível para o homem? A da infelicidade ou da fortuna? Tanto uma quanto a outra são. A miséria provoca murmúrios contra a providência, e a riqueza leva a todos esses excessos. Boa noite, muito obrigado, gratidão, que Jesus esteja conosco, que assim seja. Nós agradecemos a nossa querida Marilda pela leitura que ela realizou para nós. E agora vamos aos comentários, né? E vamos convidar o nosso amigo, irmão, Sr. Vicente, para iniciar os comentários desta noite. Prezados irmãos do Centro Espírita Adelino de Carvalho, que Jesus protege e ampara a todos vocês,
nós vamos fazer um comentário do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, o item número 7. Utilidade providencial da fortuna. Prova da riqueza e da miséria. Nós sabemos que todos que estão na Terra têm provas a cumprir. O dono da fortuna e o dono da miséria. Todas provas é difícil, não tem prova muito fácil. Mas a riqueza tem talvez uma prova mais difícil, pelos arrastamentos, o que faz o orgulho crescer, o egoísmo, porque a gente fica vaidoso e com isso vai esquecendo das coisas que Deus ensinou, que Jesus ensinou. Nós não podemos esquecer tanto na riqueza quanto na miséria. Fora da caridade não há salvação. E não tem ninguém muito rico, ou seja, o rico tem boas condições de fazer caridade, que caridade não é feita só da esmola, mas a riqueza proporciona mais oportunidade. E o que vive na miséria não tem nenhum que não tem condições de ajudar um pouquinho. A gente, se souber usar, tem muita oportunidade de fazer riqueza. E daí que a riqueza, a fortuna, é uma alavanca de progresso. Deus deixou ela no mundo para quem souber usar, pode ser muito útil na Terra. Nós vamos observar assim. Nós precisamos muito de ônibus. Pobre não pode pôr ônibus, fazer uma linha de ônibus. Tem que ser rico. Então, o ônibus é muito útil para nós, porque a maioria que anda de ônibus não tem carro. CEMIG. Nós já pensou se nós soubéssemos, alguém falasse, amanhã não tem CEMIG, da manhã em diante não tem mais. Como é que nós fazíamos sem essa energia elétrica? Como é que nós ia viver? E assim, muitas indústrias não existia patrão, se não fosse a fortuna, fosse a riqueza. O patrão proporciona emprego, o quanto beneficia a humanidade é dar emprego para a humanidade. Embora o patrão não pode abusar do empregado. O patrão tem que tratar o empregado muito bem, como um amigo, servidor, e ajudar naquilo que pode. De maneira, gente, que o rico
tem muito jeito de ajudar o pobre. E o pobre não precisa invejar o rico, porque o pobre também tem seu jeito. Um empregado fiel, um empregado bom, cumpre bem o seu dever e pode fazer caridade. Não faz tanto quanto ao rico, mas faz um pouco menos, mas faz caridade. E o homem perguntou a Jesus qual é o meio de ganhar a vida eterna. Jesus explicou para ele, mas ele não sentiu que tinha sido aquilo. Ele achou que ele já tinha observado os mandamentos e que a ideia dele não ia até esse sacrifício para ganhar a vida eterna, precisava dispor de tudo que tem. Mas também não era isso que Jesus ensinou. Com o sentido da palavra, tá certo, mas o sentido do espírito da palavra, não. Todo mundo pode fazer a caridade e seguir a vida que Deus ensinou. E se não faz é porque ainda não sabe servir. Se souber servir da riqueza, um homem diz que era muito rico, mas o que ele fazia era criar hospitais e dava consulta, tratamento grátis para os que não precisava pagar. E quando a situação melhorava um pouquinho, ele criava outro hospital. Que quando ele desencarnou, deixou uma rede hospitalar no mundo e foi um homem dos mais ricos na época e fez a verdadeira caridade. O pobre também faz o pobre que souber ser um empregado bom, ele ajuda muito o patrão, trabalha honestamente, e o patrão também, se for gente boa, dá muito valor aos bons empregados, de maneiras que todos nós temos bons motivos para viver na riqueza ou na miséria. Nós temos umas trovinhas, que é Trovas da Gente, do livro Trovas do Outro Mundo. Vamos falar elas. Põe mais serviço na estrada, toda amargura que vem. Respeita a vida ocupada no santo labor do bem. Terrível sentença é, mas fácil de perceber. Quem perdeu a própria fé, nada mais tem a perder. Se queres viver contente no doce clima da paz, nunca des ao passo à frente, deixando culpas atrás. Sorriso, às vezes, na vida, mesmo na festa mais louca, é uma lágrima comprida, paralisada na boca.
felicidade mais pura, eu sei onde que ela asila. Reside calma e segura na consciência tranquila. Que Jesus abençoe a todos os meus irmãos do tão querido Centro Espírita de Elim de Carvalho. Nós agradecemos ao nosso querido amigo Sr. Vicente pelo belo comentário, por essas maravilhosas trovas que eu já estava com muita saudade. Muito obrigada, Sr. Vicente. E agora, continuando, vamos pedir ao Paulinho para prosseguir nos comentários da noite para nós. Boa noite, prezados amigos. Nosso comentário da noite é sobre as provas da riqueza e da miséria à luz da doutrina espírita, que tanto facilita o nosso entendimento. Nós observamos que algumas mensagens do Evangelho são recorrentes nas nossas reflexões ao longo do ano, nas reuniões que fazemos. E a prova da riqueza e da miséria é mais uma dessas lições que frequentemente o Evangelho nos traz. Então, em alguns momentos, a gente costuma dizer assim: o Evangelho está viciado, essa mensagem toda semana sai, vamos abrir o Evangelho de outra maneira, né? Muito interessante, né? Mas nós sabemos que nas nossas reuniões de estudo não existe o trabalho do acaso. Então, qual será a razão dessas páginas baterem tanto em nossos corações, baterem tanto em nossos cérebros tão racionais, conforme a própria doutrina espírita nos ensina? Prezados amigos, não temos a menor dúvida de que as lições do Evangelho são como a fonte silenciosa, em alguns momentos, em outros marulhenta, que com seu som natural procura nos tirar da inércia, querendo nos dar uma nova razão, uma nova luz a cada momento em que o nosso espírito recalcitrante deixa passar, logo que recebe as lições do Evangelho. Então, saibamos aproveitar, saibamos refletir nessas mensagens que repetidas vezes a sabedoria de Jesus está colocando no nosso caminho. Mas vamos então argumentar alguma coisa a respeito das provas da riqueza e das provas da miséria. E é claro que Jesus já nos advertia sobre as dificuldades encontradas por aqueles detentores de grandes somas, de vastos patrimônios materiais. Mas isso não quer dizer que seja improvável que o rico se salve. Nós sabemos que quando uma pessoa dotada de tanto patrimônio, de tanto poder material, se volta a Jesus, ela faz centuplicar o bem, como bem o fez o cobrador de impostos Mateus, que tanto queria encontrar Jesus e teve até que subir numa árvore, um sicômoro, simbólico esse sicômoro, né? Porque muitas vezes para encontrar Jesus nós temos que subir em vontade, em desejo, em oração, em atitude, para que assim nós nos elevemos e vamos encontrar Jesus com essa atitude nossa. Quando Jesus diz que é difícil o rico se salvar, ele quer dizer que muitas vezes os bens materiais são supremos excitantes do orgulho, do egoísmo e da luxúria.
E isso é tão poderoso porque condiciona a nossa vontade às facilidades materiais. Mas não nos enganemos, a prova da miséria é muito perigosa também, porque tende a levar ao homem, vítima das necessidades que ele mesmo solicitou, à revolta, à blasfêmia, e isso também o afasta da convivência com os espíritos bem-aventurados, que, na nossa faixa de evolução, são os representantes de Deus. São eles que respondem às nossas angústias e às nossas preces, né? Então, uma outra lição que fica é que muitos daqueles que passaram da miséria à fortuna esquecem rapidamente aquela condição anterior e de todas as pessoas que ombreavam com ele prova tão difícil. Em outra ocasião, Jesus recomenda que aquele jovem que desejava segui-lo em direção ao rumo do reino do Senhor, recomendou a ele que se desfizesse de todos os seus bens, porque esse era o único empecilho que o separava da companhia de Jesus. E ele então, como tinha muitos bens, sentindo-se apegado ainda aos bens materiais, foi embora tristemente, pois aquele jovem pensava que, pelo fato de cumprir certos preceitos, certos rituais mandados pela religião, já seria o suficiente para se sentir salvo. E a ideia de renunciar aos seus bens não foi nada agradável. Muitas vezes, no silêncio das nossas almas, o Cristo nos faz esse mesmo convite. Renunciemos a nós mesmos, à nossa vaidade, ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo, para segui-lo. Mas nós ainda precisamos atender a essas imperfeições, primeiro porque justamente pelo apego que nós ainda mantemos em relação às coisas materiais. Então nós sabemos que Jesus falava apenas o idioma da época e por isso as suas palavras precisam dessa interpretação, pois o idioma hebraico realmente é muito pobre de palavras que expressem vários sentidos. Então, as consequências de tomarmos ao pé da letra as palavras de Jesus pode nos levar a algum tipo de erro. E é nessa hora que a doutrina espírita vem lançar luz nas palavras, nos ensinamentos de Jesus. Então, concluindo o nosso estudo, se a riqueza é a fonte de muitos males, se desperta tantas mais paixões, se provoca crimes mesmo, não podemos atribuir a ela esses perigos, mas sim ao homem, a nós próprios, que as recebemos todas as facilidades e esquecemos do nosso compromisso com Deus. Muitas vezes o apego aos bens materiais não está só nas pessoas bastante afortunadas. Muitas vezes uma pessoa humilde, uma pessoa pobre materialmente falando, é mais apegada ainda, porque ela traz em si os mesmos germes dessas imperfeições que entravam no nosso progresso. De fato, o homem tem por missão trabalhar pelo melhoramento material do planeta. É claro, nós estamos reencarnados para transformar o planeta com o nosso trabalho e, através do trabalho, transformarmos a nós mesmos. O trabalho material é importante, mas o trabalho fraterno aprimora a nossa alma. Então, dele não podemos esquecer, lembrando sempre do lema que a doutrina espírita nos brindou: fora da caridade não há salvação. Então, nós queremos agradecer aos nossos irmãos pela paciência em nos ouvir e rogamos desculpas se nós tivermos cometido alguma falha. Uma boa noite, muito obrigado por tudo.
Nós agradecemos ao nosso querido irmão Paulinho por este belo e oportuno comentário a respeito deste tema. Foram 2 comentários maravilhosos que tivemos, não é? E agora, dando continuidade, nós vamos pedir a nossa irmã Silvana para fazer uma leitura para nós. Boa noite a todos. Do livro Escrínio de Luz, lição número 25, Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que se intitula Fé e Caridade. Fé sem caridade é lâmpada sem reservatórios de força. Caridade sem fé representa a usina sem lâmpada. Quem confia em Deus e não ajuda aos semelhantes, recolhe-se na contemplação improdutiva, à maneira de peça valiosa, mumificada em museu brilhante. Quem pretende ajudar ao próximo sem confiança em Deus, condena-se à secura, perdendo o contato com o suprimento da energia divina. A fé constitui nosso patrimônio íntimo de bênçãos. A caridade é o canal que as espalha, enriquecendo-nos o caminho. Uma nos confere visão, a outra nos intensifica o crescimento espiritual para a eternidade. Sem a primeira, caminharíamos nas sombras. Sem a segunda, permaneceríamos relegados ao poço escuro do nosso egoísmo destruidor. Jesus foi o protótipo da fé, quando afirmou: eu e meu Pai somos um. E o nosso Divino Mestre foi ainda o paradigma da caridade quando nos ensinou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse aqui fala que esses dizeres estão no livro Reformador, em dezembro de 1954, na página 273, faz essa referência. Continuando. Desse modo, se somos efetivamente os aprendizes do Evangelho redivivo, unamos o ideal superior e a ação edificante em nossos sentimentos e atos de cada dia, e busquemos fundir numa só luz renovadora a fé e a caridade em nossos corações desde hoje. Emmanuel, Francisco Cândido Xavier. Muito obrigada. Fiquemos todos com Deus. Nós agradecemos a nossa querida Silvana pela leitura que ela fez para nós. E agora, comentando essa leitura, nós vamos pedir a Nilma para dar início nessa parte dentro da noite de hoje. Boa noite, irmãos e irmãs. Nós estamos mais uma vez aqui nas noites de sábados, reunidos para refletirmos sobre os ensinamentos de Jesus, sobre os ensinamentos dessa nossa amada doutrina, que tanto bem nos propicia. Hoje vamos comentar um texto de Emmanuel, onde nós vamos ter a oportunidade de refletir nessas 2 atitudes tão possíveis de serem praticadas quando nós assim o quisermos, quando nós assim o buscarmos. Fé e caridade. Emmanuel nos remete a compreender quão íntimo essas 2 atitudes estão ligadas, como se fosse num emaranhado perfeito
de harmonia, de paz espiritual, de possibilidade de avançarmos, de crescermos, de encontrarmos a paz. E então ele começa dizendo que fé sem caridade é lâmpada sem reservatório de força. Olha que maravilha, irmãos e irmãs, porque se temos fé, mas se não tivermos caridade, não tem sustentação. E, em contrapartida, a caridade sem a fé é a usina sem lâmpada. Então, seria também essa ausência de oportunidade de espalharmos essa luz, que deve ser uma oportunidade para todos nós, de nos ajudarmos, de nos tornarmos de fato instrumentos do Criador, né, na obra divina. E ele segue dizendo nessa linha, né, que confiar em Deus, mas não ajudando o semelhante, é uma contemplação improdutiva, não tem resultado, não é? É como se fosse uma peça de museu brilhante, mas que não espalha luz, né? Se pretendemos ajudar ao próximo, precisamos buscar, né, na fé o suprimento de energia divina, porque só através da fé, da confiança em Deus, vamos ter força para seguir partilhando e ajudando as diversas maneiras que nós precisamos de praticar a caridade, não é? Por isso a fé é o patrimônio íntimo de bênção e a caridade o canal que vai espalhar essas bênçãos por toda a humanidade, através dos caminhos por onde passarmos. Então, ao mesmo tempo, nós estamos sendo instrumento e estamos recebendo o produto deste trabalho, deste instrumento, não é? Por isso, na oração de São Francisco, diz, é dando que se recebe, muito interessante, não é? Nós lembramos também de algumas pesquisas que já tem, né? Quando fala da importância de o ato de servir desinteressadamente, o ato de ajudar, portanto, o ato da caridade, né? Aí palavras nossas, permite um aumento da produção de hormônio, né? O hormônio ocitocina, que é o chamado hormônio do amor, que nos vai conferir mais serenidade, mais alegria, mais satisfação pessoal, evita estresse, evita tristeza. É como se nós compreendêssemos que nós temos mais importância neste mundo e, portanto, nos evitará cair em depressão, esse mal tão complexo, né, que hoje a humanidade às vezes enfrenta, não é? Então, por isso, essas reflexões de Emmanuel são muito importantes, né? Ele diz ainda no item 7 que uma confere a visão e a outra intensifica o crescimento espiritual. Portanto, a fé nos dá a visão da divindade e a caridade é que vai permitir o crescimento espiritual, né, rumo à eternidade. Então, nós precisamos das duas, precisamos da fé para nos iluminarmos, para não seguirmos nas sombras, né? Mas precisamos também da caridade para que nós tenhamos oportunidade de espalhar o amor, de espalhar essa fé, para que a gente não caia no poço escuro do egoísmo, destruidor, diz-nos Emmanuel, não é? Por isso ele nos ensinou no seu mandamento maior, né? E um dos seus mandamentos mais importantes: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E falando essa frase, nós lembramos também do nosso amado Chico, que fazia essa recomendação, né? Para que em todas as cidades deveria ter no seu portal de entrada esta frase, né? Lembrando a todo visitante, a todos que passantes por ali, da importância de amarmos uns aos outros, né? De que forma? Como Jesus nos amou.
Por isso a gente acha interessante quando fala dessas pesquisas, da importância para a produção de bem-estar, de alegria, de amor, de saúde, portanto, de saúde mental, né? E a gente vai encontrar raízes nos ensinamentos maravilhosos, né, de Jesus. Nós, então, se pretendemos ser aprendizes do Evangelho, que a gente faça de cada nosso novo dia uma oportunidade de unir, né, de fundir, né, numa luz renovadora, diz-nos Emmanuel, a fé e a caridade, para que essas duas luzes brilhantes possam estar em nossos corações, nos fortalecendo e nos lembrando o quão importante é termos a oportunidade de refletir, de colocar em práticas os ensinamentos do nosso mestre e irmão maior, né? Por isso, nós temos uma imensa alegria por participarmos dessa oportunidade, desse grupo de estudo, para que a gente possa não esquecer a cada dia destes ensinamentos. Assim pedimos a Jesus que estejam conosco neste momento, que possa nos abençoar na semana que se inicia e que nós possamos então ficar todos com Deus. Uma boa noite a todos. Nós agradecemos a nossa querida Nilma pelo comentário, o belíssimo comentário que ela fez para nós. E dando continuidade, nós pedimos agora a Cidinha para prosseguir também nas explanações. Queridas amigas e amigos da Casa Espírita Adelino de Carvalho, boa noite. Que Jesus possa estar conosco, abençoando-nos e esclarecendo-nos. Hoje vamos falar um pouco de uma página contida no livro Escrino de Luz, tendo a autoria de Emmanuel e psicografia de Francisco Cândido Xavier, com o título Fé e Caridade. Todos nós, espíritas cristãos, sabemos que a fé é a condição essencial para nossa sustentação física e espiritual. E a fé do espírita é fé raciocinada. Sabemos da lei de atração existente no universo. Por isso, devemos sempre pautar nossas ações com amor e confiança em Deus, para que nossa fé seja ativa e positiva. Somos resultado do que plantamos e colhemos aquilo que semeamos. Temos como guia nosso Mestre e Senhor, que nos disse para amarmos uns aos outros, como Ele nos amou. E a fé no futuro, na imortalidade da alma, nos faz raciocinar na condição essencial para sermos felizes, a prática da caridade. E o Evangelho nos ensina que não há caridade verdadeira sem fé. Podemos até encontrar impulsos generosos nas pessoas sem religião, mas essa caridade que se pratica com abnegação, com sacrifício dos interesses egoísticos, é inspirada pela fé, porque só ela nos dá coragem e perseverança para conduzir a cruz dessa vida, sacrificando o egoísmo, o orgulho e a vaidade. A fé é a luz interior que temos, que nos diz e nos mostra diariamente a bondade e o amor do Criador, renovando-se sempre no despertar de um novo dia, dando-nos oportunidade de começarmos uma vez mais a cada amanhecer. Assim é que o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita deve fazer, procurando aprender sem interrupção a fazer a caridade. E Emmanuel nos fala que quem confia em Deus e não ajuda ao semelhante, vive em contemplação
em meditação improdutiva, atrofiando suas possibilidades de crescimento, como se estivesse exposto em um museu apenas para visitação. Temos que ter fé ativa para nos impulsionar à caridade, pois a fé sem caridade é lâmpada que não se acende. E caridade sem fé é usina sem lâmpada. A fé e a caridade devem estar ligadas, unidas uma à outra. A fé é o nosso dote, herança de nosso Pai Maior, nosso Criador. Por isso, devemos colocá-la em atividade, praticando-a. Quem pratica a caridade recebe o auxílio da energia divina e a espalha, e ao espalhar recebe também as mesmas energias. A fé nos dá a percepção e a caridade nos impulsiona o crescimento espiritual para a eternidade. Sem fé, estaríamos na sombra. Sem caridade, estaríamos confinados ao nosso egoísmo destruidor. Jesus foi o modelo mais perfeito da fé, afirmando: eu e meu Pai somos um. Essa afirmação nos mostra a identidade, a confiança, o amor e a submissão de nosso Mestre com o Pai. Jesus foi também o exemplo da caridade e nos ensinou dizendo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Com esta afirmação, nos convoca a sermos os aprendizes do Evangelho redivivo. Assim, devemos unir o ideal superior e a ação construtiva, edificante em nossos sentimentos e atos de cada dia, unindo numa só luz a fé e a caridade em nossos corações, desde hoje, desde agora. Obrigada e fiquemos todos com Deus. Nós agradecemos a nossa querida irmã Cidinha por esse belíssimo e também oportuno comentário, assim como da Nilma, que vem ainda mais nos esclarecer a respeito deste tema. E dando continuidade, agora vamos ouvir música. E quem vai nos apresentar a música é a nossa querida irmã Marden. Boa noite a todos os irmãos e amigos do Clube de Leitura da nossa Casa Espírita Adelino de Carvalho. Hoje eu trouxe, encerrando, já indo para o encerramento da nossa reunião, um poema escrito por mim em homenagem à nossa Mãe Maria Santíssima e adaptado à magnífica música de Johann Sebastian Bach, Ave Maria. Joelhos aos teus pés estamos a rogar com fé que proteja a humanidade que é carente
te pedir que ampare os caminhos que teremos que percorrer, esquecidos do seu carinho, ó Maria. Agradece a Deus por nós. Bendita luz que envia, iluminar os nossos dias e ser dos nossos passos o guia, Jesus. Jesus. Que a nossa Mãe Maria Santíssima abençoe a todos nós e nos proporcione uma boa noite de sono. Em nome do seu Filho amado, desejamos que a nossa noite seja de muita paz. Fiquemos todos com Deus. Assim seja. Nós agradecemos a nossa querida Marten pela belíssima música, pela interpretação, pelas palavras e parabéns pela composição. Que Deus continue te iluminando, os benfeitores te inspirando a compor essas letras tão lindas, tão maravilhosas para o nosso espírito. E agora, encerrando as nossas atividades, nós vamos pedir a nossa querida irmã Isabel para fazer a prece para nós de encerramento. Boa noite, queridas irmãs e irmãos. Ao encerrar mais essa reunião de grande aprendizado, vamos elevar nossos pensamentos a Deus e a Jesus, pedindo sua proteção, seu amparo para o nosso dia a dia. Senhor, peço também para a nossa amiga, querida irmãzinha Zilda, também para o nosso querido Brasil, para todos os dirigentes, para que o nosso Brasil se cumpra o seu destino. Pai amado, que a sua proteção estenda sobre toda a nossa família e toda a humanidade. Peço também, Senhor, para minha irmã Maria Neuza, que está em tratamento. Se não for possível fazer alguma coisa, Senhor, que ela receba muita fé, muito amor, muita força para vencer essa etapa. Obrigada, Senhor. Prece a Jesus. Senhor Jesus, que a tua luz afaste do meu caminho as trevas que se projetam de mim mesmo. Que a tua inspiração me guie nas decisões que devo tomar para o dia de hoje. Que eu não seja instrumento do mal para ninguém. Que a tua bondade me ensine a ser melhor e que o teu perdão me incline à misericórdia para com os meus semelhantes. Que assim seja, Jesus. Chico Xavier, agradeço mais uma vez, Senhor, por tudo, por todos. Que assim seja. Muito obrigada. Fiquemos todos com Deus. Agradecemos a nossa querida Isabel por essa prece,
Continuaremos a vibrar por sua irmã Isabel, para que os amigos espirituais façam por ela aquilo que for o melhor, que for o necessário. Agradecemos a todos que participaram, fazendo preces, lendo, comentando, cantando e ouvindo e vibrando em favor das realizações deste grupo. Muito obrigada a todos. Fiquemos todos com Deus. Que Deus nos abençoe mais uma noite em uma semana que iniciará amanhã. Que Deus esteja sempre ao nosso lado e, sobretudo, que nós estejamos ao lado de Deus cumprindo os nossos deveres. Muito obrigada a todos. Fiquemos todos com Deus.